Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Simone, professora de redação. Bom, antes de começar a aula, nossa aula, tem uns recados importantes para vocês. É assim, é para assistir o vídeo, todo, anotar as partes principais e registrar no seu caderno. E uma outra coisa, por quê? Porque futuramente isso irá ser visto, e também é conteúdo para você fazer uma próxima redação melhor também, as dicas importantes para você ficar aprimorando, qualificando a sua redação. E lembrando que a redação é necessário muita leitura, estudo e dedicação. É necessário, anotar nos comentários o seu nome, a sua série, a sua turma para validar a frequência. Então, vamos lá, que o conteúdo, sobre o texto dissertativo e argumentativo, a gente vai reconhecer as características, a estrutura, os pontos de argumento que precisa, eu percebi que é importante, vocês estudarem essa parte de argumentos, a parte de coesão também. Então, vamos lá? Aqui, já tinha colocado para vocês, que é o conteúdo, desenvolvimento do texto dissertativo e argumentativo. Será, a explanação do conteúdo, aula expositiva e com slides. Tipos de desenvolvimento no texto dissertativo e argumentativo, que geralmente é cobrado no Enem. Então, gente, nós estamos, preparando. Você está com uma primeira, mas já está preparando para o Enem, E é necessário muita leitura, dedicação também. Então, vamos lá. O texto no texto dissertativo argumentativo, o desenvolvimento consiste na parte principal do texto. Nele, as opiniões sinalizadas na introdução deverão ser desenvolvidas e fundamentadas de maneira objetiva, deixando clara a opinião do autor. Então, tem que ser bem objetivo, Deve ser também bem claro também, a opinião. Pode ocupar até 50% do texto. No desenvolvimento estão os argumentos. A argumentação é um recurso cujo propósito é convencer alguém a concordar com a opinião que está sendo emitida. Se não for para convencer, eu nem argumento. Olha essa frase aí, é muito importante. Se não for para convencer, eu nem argumento. Que eu tenho o quê? Que tem que convencer. Vamos lá, a nossa frase, Guarda bem essa frase aí também, ó. Se não for para convencer, eu nem argumento. No momento da construção textual, os argumentos são essenciais, pois são provas de que apresentamos, com o propósito de defender a nossa ideia e convencer o leitor de que estamos corretos. Há diferentes tipos de argumentos e a escolha certa consolida o texto. Como introduzir os argumentos? Alguém pode imaginar aqui como introduzir os argumentos? A palavra argumento tem uma origem curiosa, vem do latim argumento, que tem o tema argu, Cujo sentido, primeiro, é fazer brilhar, iluminar, a mesma raiz de argêntio, argúcia, arguto. Argumentar é defender seu ponto de vista, sua ideia sobre algo.
Assim, dizemos que no texto argumentativo, o efeito buscado pelo seu produtor é a persuasão ou o convencimento. Então, olha, é importante isso, que a gente tem que saber, né, argumentar com o nosso ponto de vista e a nossa ideia. Os argumentos são introduzidos no texto logo após a tese. Identificada a tese, faz-se a pergunta por quê? E a resposta serão os argumentos. Assim como, né, a adoção da pena de morte no Brasil, tese, reduziria a violência e diminuiria os gastos com a ressocialização dos presos, uma medida que poucas vezes funciona, visto alto número de incidência desses agentes na vida do crime, após serem reinseridos na sociedade. Aí um argumento, né? Nesse argumento, o autor é contra ou a favor de pena de morte? O que vocês acham? Primeiro argumento. Peraí só um pouquinho. É isso mesmo. Opa, desculpa aqui. Vamos lá. Primeiro argumento de autoridade ou citação. Originalidade, repertório de citações, cultura, repertório e visão de mundo. Gente, é muito importante isso aí. Tem que ser original, repertório de citações, citar, um repertório de visão de mundo, né? O conteúdo das matérias de vocês, né? História, filosofia, geografia, matemática, com a parte estatística, a língua portuguesa também, dá uma visão de mundo para vocês. Os jornais, as revistas. Para dar mais credibilidade ao argumento, ele será sustentado pela citação de uma fonte confiável. Sempre tem que ter uma fonte confiável e pertinente, que pode ser uma especialista no assunto, ou uma instituição, ou uma frase dita por líder político, algum artista famoso, ou um pensador, enfim, uma autoridade que seja pública. Não se esqueça de que, caso a frase seja citada diretamente no texto, deve vir entre aspas. Assim como o velho Marx, a aspa aí, né? Eu estou citando, então eu tenho que colocar as aspas. O velho Marx tinha razão quando disse: a religião é o ópio do povo. Fiéis no seu fundamentalismo bíblico, encobre o rosto com o véu do fanatismo e da alienação, e ainda acha que tudo que não passa de uma tramóia é lamentável. O neopentecostalismo, como a teologia da propriedade, não venceu a desilusão do mundo pós-moderno, onde ainda impera poder, ganância e corrupção. Tema: Estado laico e desigualdade nas decisões governamentais. Aí teve a citação, por isso que houve a aspa. Segundo argumento, por causa e a consequência. Para comprovar uma tese, pode-se buscar relações de causa, como os motivos, os porquês e de consequência, os efeitos, a decorrência e a dificuldade elencada. Assim como, a aspa aí, ó, gente. As greves, os protestos são importantes para unir esforços em torno do mesmo objetivo, aumentando assim as chances de conquistas, de avanços e nos direitos democráticos, trabalhistas e sociais. Consequência positiva. Tema: manifestações populares no Brasil. Aspa, né? Aí, ó. As greves, os protestos paralisam os serviços, prejudicam as pessoas que precisam desses serviços e pode até mesmo ficar mais violentas, agressivas, dependendo do perfil dos envolvidos.
Consequência negativa aí, né? Temas, manifestações populares no Brasil. Terceiro argumento, que vai para uma exemplificação, uma ilustração, né? Ele colocou parênteses aí, né? Breves e objetivos. A exemplificação consiste no relato de um pequeno fato, real, ou pode ser real, né? Ou pode ser fictício, né? Que quando nós usamos a imaginação, representativo para aquela situação. Esse recurso argumentativo é amplamente usado quando a tese defendida é muito teórica e carece de esclarecimentos com mais dados concretos. Além disso, ele em si já serve para justificar o posicionamento apresentado. Assim como, né, os pequenos pingos que caem de uma torneira mal fechada parecem desprezíveis e insignificantes. Porém, basta imaginar que isso pode acontecer em cada lar dos 200 milhões de brasileiros para configurar o real impacto do desperdício de água em nosso país. Faltou um acento ali, ó, tá? Se a população inteira ignorar os pequenos pingos diários de uma torneira mal fechada, esses juntos se transformarão em rios de desperdício. Tema, né, crise hídrica no Brasil. Argumentos de provas concretas ou evidências. Deve ser breve e objetivo, usados para evidenciar a tese por meio de informações concretas, extraída da realidade, que torna verdadeira ou concreta, né? Pode ser usado em estatísticos e fatos notórios, o domínio público. E dados relevantes para pesquisar e ter em mente, né? Que são carta na manga para diversos temas, como classes sociais, desemprego, desigualdade social, mercado de trabalho, educação e poluição e conhecimento de mundo. Nós devemos usar muito essa parte de conhecimento de mundo, que melhora muito, né, qualifica a sua redação. Argumentos, né, de provas concretas, evidências, deve ser breve e objetivo. Então, olha aí, não pode ficar, como diz, né, enrolando, né, enrolation. Tem que ser breve e objetivo. A leitura é muito importante para a formação crítica das pessoas, pois as palavras exercem grande poder sobre a sociedade e elas podem ser muito perigosas se forem usadas para o mal. Hitler, com o poder do seu discurso, por exemplo, né, persuadiu e convenceu a nação inteira de que eles eram uma raça superior. Desse modo, a Alemanha participou da maior guerra de todos os tempos, que ceifou milhões de vidas graças ao poder das palavras pronunciadas por um líder governamental. Exemplo histórico. Tema: a importância da leitura. Sabemos tanto que é importante a leitura, né? A leitura ajuda, amplia o vocabulário, melhora a sua redação, a sua fala, a sua comunicação. Todos nós sabemos disso, né? Há argumento por analogia ou comparação. Deve ser sempre com elementos da mesma natureza, compatíveis e elenque vantagens e desvantagens como a motivação para a realização da comparação. É o argumento que vai envolver o destaque de desigualdade, diferença entre situações. As citações de jurisprudência são exemplos clássicos da utilidade desse tipo de argumento, que é bastante útil porque o juiz será, de algum modo, influenciado e decidir de acordo com o que já decidiu em citações anteriores e semelhantes. Aqui tem um exemplo, né? Depois vocês podem ler. 6. O argumento de senso comum, consensuais ou universais.
é o argumento que traz uma afirmação que representa o consenso geral, incontestável, quando bem selecionados, pode ser irrefutáveis, pois há algumas afirmações que tornam acionas, né, em determinada sociedade. Esse tipo de recurso é que predomina num texto argumentativo, e isso acaba de tomá-lo muito fraco, falando, né, pois reproduz o que a sociedade diz. Para melhor aproveitá-lo, é importante uma visão crítica do fato analisado. Assim como, né, abriu a aspa aí, ó, é inegável que a internet propicia aos seus usuários um poder fantástico. Pode-se conhecer diversas culturas do mundo, utilizar seus serviços, fazer compras, sem falar nas nas disputadas salas de bate-papo. Porém, é preciso discernir seus sites, o que as crianças e até mesmo adolescentes, em sua maioria, não é capaz. O uso da internet pelos jovens. Isso é muito importante para vocês também, né? Mas tem que saber selecionar, saber o que é bom, o que é negativo também. Isso é importante. 7. Contra a argumentação. Desculpa aí, né? 7. Contra a argumentação ou refutação de argumentos. É o argumento que prevê posicionamentos contrários à tese do texto, para refutá-los e desmontá-los em favor do ponto de vista do texto. A refutação pode acontecer por meio de citações de autoridade, de dados concretos e exemplificações. O que importa, o que refute diretamente a sustentação do ponto de vista alheio, corroborando, assim, com a tese pelo qual o texto argumentativo se desenvolve. Então, né, o argumento tem que prever posicionamentos contrários, né? A tese do texto deve ser refutá-los, desmontá-la em favor de pontos de vista do texto. Então, sempre tem que trabalhar com dados concretos, exemplificações, é o que é muito importante. Aí desenvolve seu texto. Argumento de princípio ou crença pessoal. Refere-se a valores éticos ou morais, né, supostamente irrefutáveis. No argumento de princípio, a justificativa é um princípio, ou seja, uma crença pessoal baseada numa contrastação lógica, científica, ética e etc. Aceita como verdadeira validade universal. Os dados apresentados, por sua vez, dizem respeito a um fato isolado, mas aparentemente relacionado a princípio do que se acredita. Assim como, né, a aspa aí, ó, gente, tá uma citação, né? A igualdade de todos os cidadãos perante a lei é um princípio sagrado da justiça e da coesão social. Sem o respeito por esse princípio, qualquer sociedade desagrega-se. O tema, a dificuldade da desigualdade social. As greves e os né? As greves e os protestos são importantes manifestações da democracia. Tema, manifestações populares no Brasil. Tanto que colabora, né? O argumento, quando ele tem justificativa, quando ele é coerente, né? Ele ajuda muito a redação. A competência linguística refere-se ao registro linguístico utilizado para a argumentação. Cada situação argumentativa requer um registro diferente, uma seleção vocabular adequada, um estilo apropriado, portanto, é o modo de valorizar a sua argumentação pelo uso do português. Aí é muito importante o conhecimento, né, da gramática da língua portuguesa, a visão do mundo e a muita leitura. Isso ajuda muito na sua argumentação.
Treinar, treinar e treinar, como eu tinha dito em aulas anteriores, né? Que eu tenho que treinar, eu tenho que planejar, que a redação é como um bolo. Temos que ir comparando, né? Como um bolo, que devemos olhar o ingrediente, selecionar, ver o que precisa e fazer o rascunho, né? E treinar, estudar e ler. Então, vamos lá. Fazer um bom texto dissertativo, argumentativo, somente é possível com muita prática. Por esse motivo, a dica é treinar, treinar e treinar. O ideal é iniciar esse treino com possíveis temas solicitados nas provas do Enem. Além de aumentar a qualidade dos textos, o treino vai ter que dar maior segurança e até mesmo rapidez em desenvolver qualquer tema. Pegar as dicas não é treinar, é o mesmo que descascar uma banana e não comê-la. Ou seja, vai perder informações valiosas. Ler e praticar a redação é o caminho de aprender. Bom, passei um conteúdo para vocês, né? Tento, né, contribuir, mas o importante é vocês também, né, dedicar, ler, estudar, anotar as partes principais e outra coisa, né, gente, dedicar. Aproveito a oportunidade de vocês e espero ter contribuído com vocês e se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Um abraço, tudo de bom. Tchau.